Hoje, ainda dentro do tema cumplicidade do casal, nós vamos abordar mudança de mente. Vamos lá? Olá, queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para receber todas as notificações, tudo que acontece e os temas que nós estamos abordando aí desde o começo do ano de 2020 sobre casamento e os temas que mais aparecem na sala de aconselhamento de casais. Sim, nós estamos abordando os temas conforme, ó, tô pegando minha cola aqui, conforme aparece as maiores dificuldades dentro da sala de aconselhamento do casal. Eu já peguei minha cola na mão e hoje nós vamos falar de mudança de mente. No vídeo passado eu citei o versículo Gênesis 2:24, né? Por isso o homem deixa pai e mãe para se unir com a sua esposa. Nós vamos citar algo sobre isso aqui, mas eu queria também citar o versículo que eu sempre cito, porque eu amo esse versículo e ele é tão versátil, tão maravilhoso, que ele se aplica até dentro do casamento, que é Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu tô citando esse versículo? Porque para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, a respeito de tudo, de todas as áreas, é necessário que haja uma mudança de mente. Então, quando você conhece a Deus, é necessário que haja uma mudança de mente. Quando você começa a aprender a palavra de Deus, é necessário que haja uma mudança de mente, conforme você vai estudando, né, livros que ajudam você a entender a forma que Deus pensa ou que facilitam a sua vida, é necessário que haja uma mudança de mente. Para que você tenha uma vida mais saudável, é necessário que haja uma mudança de mente. E quando você deixa pai e mãe para se unir ao seu esposo, à sua esposa, é necessário que haja uma mudança de mente. Por quê? Porque nós viemos de culturas diferentes, né? Os dois, marido e esposa, vêm de culturas diferentes e eles vão se unir e eles vão estar em um lar onde essas duas culturas diferentes vão se juntar e muito provavelmente vão se chocar. E aí é necessário que você esteja disposto a mudar a sua mente, tanto em relação ao outro quanto em relação aos costumes que muitas vezes incomoda o outro e que você acha que tá certo, que você continua fazendo, e é por isso que gera conflito, porque a gente muitas vezes não entende por que aquilo incomoda tanto o outro. E aí vai parar na sala de aconselhamento, e é nesse momento em que os líderes entram com as suas providências divinas, né? Porque nós buscamos muito na palavra de Deus para orientar os casais, nós buscamos muito no Espírito Santo, porque às vezes são coisas muito simples, outras vezes são coisas muito complicadas, que só o Espírito Santo vai dar jeito, certo? Então, assim, não é fácil a gente mudar cultura. Por quê? O que é cultura aqui no caso, tá? Não é só cultura que você teve, que você aprendeu da maneira que você estudou ou que você foi criado. Não é só isso. É a cultura da sua mente, a maneira como você pensa, é o padrão de pensamento. Então, assim como você pensa, você age. E se você acha que aquilo que você faz é certo, você vai continuar fazendo. Já teve outros vídeos em que eu falei, né? Nós não casamos para sermos felizes, nós casamos para fazer o outro feliz. E no que isso implica? Isso implica que quando nós entendemos que casamos para fazer o outro feliz, nós estamos dispostos a mudar certas coisas e ter a cumplicidade na prática, né? A cumplicidade foi o tema do último vídeo e continua sendo aqui, tá, gente? Isso aqui é só um subtema, mudança de mente do casal, porque tá dentro da cumplicidade, certo?
Então, a mudança de atitude, como que acontece? Então, quando a gente fala algo para alguém em aconselhamento, quando nós aconselhamos alguém a fazer uma coisa de certa maneira, nós acreditamos que a pessoa vai entender o que nós estamos falando e vai passar a fazer da maneira que nós estamos ensinando, não é mesmo? Mas na prática não é sempre assim. E muitas vezes eu vejo alguns casais sem paciência, principalmente as mulheres, porque elas acreditam que na hora em que o líder falar para o marido dela, olha, o que você tem que fazer é dessa forma, ela acha que vai mudar instantaneamente, e nada muda instantaneamente. É por isso que nós estamos batendo na tecla da mudança de mente, da mudança de cultura, porque não é instantâneo. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Vamos imaginar que nós temos um casal onde o marido não fala as coisas do dia a dia para a esposa. Ele não tem o costume de contar para ela. Quando chega em casa, ele não é desses que ela fala como foi seu dia e ele conta. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui em tal lugar, eu falei com tal pessoa. Tem gente que não tem costume mesmo, que não fala em detalhes. Fala, foi bom, foi legal. Ah, eu acho que deu certo. E aí, a exigência dela na sala de aconselhamento é essa, que ele mude isso, que ele fale mais em detalhes as coisas do dia dele. Então, geralmente as esposas imaginam que com o primeiro aconselhamento, amanhã já vai mudar, ele vai chegar do trabalho, vai ser completamente diferente. Mas muito provavelmente não vai. Por quê? Olha só. Um outro exemplo que foi colocado aqui, fazemos uma analogia para que você entenda como é que vai funcionar isso daí na sua vida de casal. A mudança de hábito, a mudança de costume, né? Então, assim, quando você aprendeu a escovar os dentes, alguém escovava para você. Depois esse alguém te ajudava a escovar, certo? Depois esse alguém ficava com você e você fazia isso sozinho e esse alguém ficava te acompanhando. Aí você começou a fazer isso sozinho, só que às vezes você esquecia. E depois que você adquiriu este hábito, você, quando não fazia, quando deixava de escovar os dentes, começava a se sentir mal. Nossa, puxa vida, tem que escovar os dentes. E se mesmo assim, fazendo tudo certinho, ainda surgiu algum problema, você vai e procura um especialista, certo? Certo, então, é a mesma coisa. Eu vou citar aqui um versículo, Lucas 21:19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, se é na nossa perseverança que Jesus diz que vai ganhar a nossa alma, quanto mais a mudança de uma pessoa exigirá perseverança. Então, tudo que nós queremos mudar, né, em nós, que é a mudança do hábito, né, a mudança de cultura, a mudança de padrão de pensamento, requer perseverança. E assim, requer perseverança de um lado e requer a paciência do outro, porque enquanto um tá se esforçando para ser, né, como o outro gostaria que ele fosse, aquele que tá, né, aguardando acontecer da maneira que ele gostaria, precisa ter paciência, porque muitas vezes vai dar aquelas escorregadinhas, não é mesmo? Mas, olha só, então o exemplo que eu dei do dente foi uma coisa que funcionou. Agora eu vou mostrar para vocês como que acontece na sala de aconselhamento. Isso aqui, esse vídeo poderia ser engraçado? Poderia ser engraçado. Mas, infelizmente, é uma triste realidade. Seria cômico se não fosse trágico. Olha só como geralmente acontece. Então, o marido não entende a necessidade da mulher de ser ouvida diariamente ou de falar as coisas diariamente que acontecem no dia a dia dele. Aquela conversa, aquele bate-papo no final do dia. O marido não entende. Então, o exemplo é esse. Passo 1. O líder vai e explica para ele como ele deveria fazer, né, para que tudo aquilo melhorasse. Aquela situação que está acontecendo dentro da casa dele.
Passo 2, ele vai pensar em fazer, mas na prática ele não vai conseguir fazer. E aí os conflitos acontecem. Porque toda vez que acontece um conflito dentro do lar, do casal, isso vai acarretando em outras coisas. Então, a esposa vai ficar chateada, a esposa vai ficar bicuda, não vai querer fazer o jantar, não vai querer namorar, não vai querer isso, não vai querer aquilo, e vai só piorando a situação. O outro passo, seguinte, eles voltam para o aconselhamento e a esposa diz que ele não está fazendo, porque ele não a ama, ou porque ele só pensa nele, e aí aquilo vai gravando, porque na cabeça da esposa ou do marido mesmo, tá? Quando ele quer que a esposa mude uma cultura dela. Aí o líder vai e explica tudo novamente. Aí ele pensa em fazer, e até consegue por 1 ou 2 vezes, e aí volta a errar, e os conflitos voltam novamente a respeito do mesmo assunto. Próximo passo, eles voltam para o aconselhamento, a esposa diz que quer se separar, pois ele não muda. Ao próximo passo, o líder explica tudo novamente. Próximo, ele pensa e consegue fazer, mas não consegue perseverar por muitos dias, aí voltam os conflitos. E eles voltam para o aconselhamento e a esposa, nessa semana, antes de chegar no aconselhamento, colocou ele para dormir no sofá. Porque ela já não aguenta mais. E ela tá dizendo que vai se separar. Porque ele não muda e ele não tem jeito. E aí, no aconselhamento, você explica tudo novamente. E aí, aqui já tá no item 11, tá, gente? Eu não tô contando 1, 2, 3, tudo, mas aqui já tá no 11. Ele consegue perseverar por um período maior, mas às vezes erra na maneira de fazer. E ele começa a entender a necessidade da esposa. Pois bem, o processo cultural exige meses e às vezes exige anos para mudança. Mas quem está envolvido no processo não percebe a mínima evolução e como já está com a paciência esgotada, explode por qualquer motivo. Mas assim é o processo, não há outra maneira, a não ser a perseverança e o esforço de ambas as partes. E resumindo tudo isso, além da paciência e perseverança, para que tudo isso funcione realmente é necessário amor. E o que é o amor? E a cumplicidade, que acaba vindo junto, né? Se você tem paciência e perseverança e amor para lutar por isso, a cumplicidade vem. Por quê? A cumplicidade só vem verdadeiramente quando se passou pela perseverança, se teve paciência para isso e com amor conseguiu ajustar tudo, e aí a cumplicidade é como se fosse o item de fechamento, como se fosse o laço do presente. E esse negócio de amor, porque assim, gente, é muito fácil falar aqui, é muito bonito, mas na prática, eu sei que tem muitos casais, aliás, se você não manda esse vídeo ainda para os casais, seus amigos, pode mandar, principalmente aqueles que têm alguns poucos conflitos, ou muitos conflitos, manda aí a série toda de casamento, porque você pode estar ajudando muita gente e nem perceber. Olha só, o amor é uma decisão, assim como o perdão. O amor não brota, o amor não é aquele sentimento que de borboletinha no estômago de quando vocês se conheceram e começaram. O amor é a decisão de você amar aquela pessoa todos os dias, com todos os defeitos, mesmo ela fazendo ou deixando de fazer o que você gostaria. E você, tendo decidido amar essa pessoa, você acredita, você põe fé, você tem confiança de que essa pessoa vai melhorar se ela se dispuser a fazer o que vocês combinaram. Então, vocês vão passar por aconselhamento, vocês dois entraram no acordo para isso, certo? De preferência, tá, gente? Porque quando um não concorda, não tem como. Então, vocês chegaram numa conclusão que vocês precisavam do aconselhamento, procuraram seus líderes, estão sendo aconselhados, se dispuseram a fazer a lição de casa. Então, o outro, que é aquele que espera mudança de atitude, além dele ter que mudar a atitude, porque assim, não existe mudança de atitude só de um lado. A mudança de atitude tem que ser dos dois lados. Por mais que
digamos que essa reclamação desse casal hipotético seja a reclamação de que ele não dá atenção para ela, ele não conversa com ela, ele não pergunta como foi o dia dela, ele não conta como foi o dia dele. Então, no caso, o erro é dele? Pode ser que seja o erro dele. Acontece que vai precisar de 50% de dedicação, porque ele vai ter que perseverar para mudar o tipo de atitude dele. E ela, no caso dessa situação, tá? Porque nem sempre é assim, nessa ordem. E ela vai ter que ter paciência e esperança para que ele mude. Para esperar isso acontecer. Dar um voto de confiança. E essa paciência, né, com a perseverança do outro e a esperança de que ele pode mudar, isso é um ato de amor. Então, nem sempre o amor é fogo que arde sem saber. Isso daí, gente, é poesia, tá? É chama que não sei o que. Gente, isso daí é paixão. E a gente já explicou isso em outro vídeo. Agora você se dispor a esperar o outro entrar nos eixos, você se dispor a esperar o outro no tempo dele, porque muitas vezes a gente tem que respeitar o tempo do outro. Isso é amor. É você ter a compreensão de saber que ele pode mudar, mas é no tempo que ele se dispuser e é no tempo que Deus permitir. E vale também lembrar que ore um pelo outro. Quando você estiver orando, interceda pelo seu esposo, interceda pela sua esposa, para que o Espírito Santo convença daquilo que tem que ser convencido, daquilo que tem que ser mudado, daquilo que tem que ser melhorado. O cristão tem ferramentas incríveis. E o casal cristão, como diz, né, muitos líderes espirituais, é uma bomba no reino espiritual. Então, quando vocês oram juntos, quando vocês concordam juntos acerca de uma coisa, é fato que ela vai acontecer, porque Deus concorda no céu. Eu sempre falo esse versículo aqui, especialmente para os casais e para a família. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá seu like, coloca um emoji aí embaixo, comenta se você assistiu em casal, comenta o que vocês estão achando, se vocês sentem falta de algum título, tá bom? Não falta muito para acabar a nossa série sobre casamento, mas ainda a gente vai abordar alguns assuntos aqui bastante importantes e interessantes. Não deixe de dar o seu like e faz uma coisa, leva esse marido, leva essa esposa para jantar, só vocês dois, para pegar um cineminha, saiam juntos, façam algo diferente, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, não vai acontecer. Para resultados diferentes, atitudes diferentes, tá bom, queridos? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.